Olá, estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. A mensagem para ti pode estar aqui no começo, no meio ou até mesmo ali no final do vídeo. Se essa mensagem não ressoar contigo, não fica triste, porque a mensagem ela pode vir para nós através do vídeo todo, através de uma imagem, através de uma palavra, uma frase. O universo manifesta para nós do jeito que ele entende que nós vamos saber do que se trata. E antes que eu me esqueça, eu sou MC Martins, taróloga há mais de 30 anos, e te convido a visitar no meu canal no YouTube, @MC Martins. Lá tem centenas de mensagens. Se essa não ressoar contigo, entra lá no canal, mentaliza tuas questões, escolhe um vídeo e deixa a tua intuição trazer as respostas que tu busca. Sem delongas, vamos ver qual é a mensagem de hoje? E ela vai ressoar contigo, que eu sei. Vamos para a mesa? Gente, vamos então, para você que está aqui pela primeira vez, esse oráculo traz a energia da nossa leitura. E olha, ele é lindo, eu acho ele lindo. Então vamos ver do que nós vamos, né, falar. E para você que já está no canal, né, já me acompanha, me segue, dá um like, compartilha, comenta, gratidão. E para você que chegou agora, aproveita, já te inscreve, eu posto vídeo 2 vezes por semana, né, dá o seu like, comenta, compartilha, me ajuda a fazer com que o canal cresça. E olha que linda que vai ser essa mensagem, olha, a energia da nossa leitura é o sol. Assim como o sol, eu posso começar novamente todos os dias sendo forte e vivendo cada passo. Olha que interessante. Essa mensagem, ela é mais profunda do que a gente imagina. Assim como o sol, eu posso começar novamente todos os dias sendo forte e vivendo a cada passo. É a fênix, ela renasce das cinzas, é o você ir dormir com a tranquilidade de que amanhã será um novo dia, um novo sol. E muita coisa boa pode acontecer. Mas nós temos que acreditar, nós temos que ter fé. O sol nasce todos os dias com a certeza que ele vai brilhar. E essa mensagem é você saber que a cada nascer do sol, tu nasce junto. E como, exatamente como ele, brilhando. Vamos ver o que mais que nós temos para essa leitura? Gente, do que nós vamos falar realmente, hein? Aqui, pelo que eu consigo entender, nós temos aqui, eu ia falar exatamente isso, né, de pessoas que não acreditam, né, que estão desesperançadas, pessoas que estão começando a ficar cansadas da luta, da batalha, né? E essa mensagem, ela vem falando exatamente isso, não desista. E aí veio o que? O diabo falando de você se desconectar, se desprender de crenças que te limitam. E aí vem o que? A sacerdotisa é falando de você sabendo, de você se autoconhecendo, de você conhecendo os seus valores, a tua capacidade, a tua competência. É você literalmente tendo a certeza de que você nasce forte a cada dia. E a imperatriz fertilizando. Literalmente é você se desprendendo de crenças que te limitam, você se desvencilhando daquilo que provavelmente te fizeram acreditar que tu não pode, que tu não deve, que tu não tem condições, que tu nunca vai conseguir. Não é, não é. Aqui está muito claro. Aquilo
que te fizeram acreditar no passado, das coisas que tu não podia e que te deixaram preso ou presa até hoje, nessas crenças que te limitaram, que te impediram de evoluir, que te impediram de seguir à frente, pediram de conquistar. Aqui está bem claro, é você usando, sim, o teu autoconhecimento, porque é nele que você vai encontrar o quê? O sucesso, a prosperidade, um novo chegando, acontecendo, e você estando preparado, preparada para isso. Olha aqui o Papa. O Papa traz para nós a questão da fé, a questão da crença, a questão de você ter recebido informações ao longo da tua vida, e não necessariamente pelo ciclo, porque às vezes digamos assim, a gente nasce num ciclo de fé, vamos colocar assim, de crença, que ao longo da nossa caminhada, a gente olha para isso com outro olhar. Não desmerecendo a fé, não é isso. É você ampliando a tua fé, você ampliando o teu conhecimento, é você se abrindo para novos conhecimentos, mas principalmente se autoconhecendo. Você sabendo da tua força, sabendo da tua capacidade. É você entendendo que o sol nasce todos os dias forte, brilhante. Quando a gente não o vê, ele está lá. Ele está lá. Queiramos ou não, ele está lá. Podendo ou não, a gente vê-los. Mas ele está lá. E aí? É você deixar o teu sol brilhar. A tua luz ser projetada. É você permitir, não deixar que, se no passado alguém, alguma coisa tentou impedir, não acredita nesse impedimento, porque tu pode sim, desde que tu te desvencilhe disso. Vamos para mesa? Gente! E aí, claro, você se percebendo forte, você se percebendo grandioso, grandiosa, você automaticamente você chega onde? Ao topo. Você chega onde? Ao trono, vamos colocar assim, aonde é o teu lugar. Mas isso, o quê? Com amor, com ternura, com aquela, sabe, sabendo lidar bem com as emoções. E o Papa traz para nós exatamente a questão da a tradição espiritual. Às vezes, a gente fica preso a algumas tradições e não se permite conhecer algum outro caminho que te leve muito mais fácil a esse caminho da tua, digamos, da tua crença, daquilo que vai literalmente, tu vai te encontrar, tu vai te reconhecer e que vai te fazer o quê? A ver digamos assim, algo novo nascendo, literalmente, algo novo nascendo. Então, o Papa traz muito aqui a questão, é o teu universo espiritual todo, é conforme a tua crença. Aqui ninguém está falando de religião, nós estamos falando de fé, de acreditar, de autoconhecimento, e de você não se deixar levar por crença de outras pessoas. Às vezes, isso é comum, às vezes as pessoas tendem, elas acreditam tanto, e que quando nós não temos um autoconhecimento, ou quando nós não temos parâmetro, a gente tende a seguir. Mas quando tu tem conhecimento, quando tu tem parâmetro, a decisão de seguir ou não é tua. E não tu ir porque tu quer, não porque tu está preso. Tu ir porque tu quer. Porque aqui ninguém está falando para tu não seguir, não é isso. Mas é você fazer isso não por se sentir preso,
mas porque você quer. É você usando a tua fé, tudo aquilo que tu aprendeu dentro da tua jornada, seja ela do tamanho que for, mas é você, com o teu autoconhecimento, sabendo que só assim tu vai ter condições de manifestar a fertilidade, manifestar que aquilo que tu plantou vai nascer com amor, com ternura, sem atritos, sem brigas. Não. Quando se planta amor, se colhe amor. A minha mãe, minha falecida mãe, sempre dizia que quem planta vento, né? Quem planta vento colhe ventania, colhe tempestade. Então, se você planta amor, você vai o quê? Exatamente colher isso, amor, ternura, carinho. Vamos voltar para a mesa? Vamos ver do que mais nós estamos falando, além do você acreditar que você brilha, a tua luz tem que estar brilhando para ti, por ti, contigo. E que tu pode, que tu tem capacidade, que tu tem força, que tu tem poder, e que as coisas vão começar a acontecer, porque olha só o que nós temos aqui. Exatamente isso. Gente, olha o que essa linha nos diz, né? Ela diz exatamente o seguinte: digamos assim, é o início, é um começo de inspiração e energia. É você se desprendendo de crenças que te limitam, é você se desprendendo de algo, alguma coisa ou alguém que te colocou nessa posição, ou que você foi porque você acreditava que seria bom, mas que hoje você se sente preso a isso, hoje não, desculpa, que você se sentiu durante um tempo preso a isso, mas que hoje você começou a perceber que não é bem por aí. É o momento de iniciar algo com entusiasmo, mas pelo teu entusiasmo. É você tendo autoconhecimento para justamente saber lidar com esses, digamos assim, altos e baixos que a vida nos dá. O 5 de ouro, ele traz para nós essa reflexão exatamente das dificuldades, sejam elas emocionais, financeiras, mas elas sendo superadas. Então, é você, com o teu autoconhecimento, é você dando início a uma ação, a uma movimentação, digamos, você se inspirando pelo teu autoconhecimento, é, encontrando saída para um momento em que você se sente, por alguma razão, num período de dificuldade, vamos colocar assim. Então, é você se recuperando. Se tu está atravessando por alguma situação de dificuldade, o que vai te tirar disso é justamente se desprender dessas crenças que te limitam. É você literalmente entender que é o início de você ter, digamos, colocar uma ação, é você colocar energia, é você se inspirar, buscar o autoconhecimento para superar esse momento de dificuldade. É você, no futuro, a curto e médio prazo, percebendo que tudo aquilo que tu veio plantando já está começando a florir. E o cavaleiro de paus, ele traz para nós exatamente essa questão digamos assim, a ação, é o momento de agir, mas é o momento de agir, mas com coragem, né? Olha que interessante que essa linha, ela abre com a energia, com digamos assim, a inspiração, a energia e ter o entusiasmo para vencer momentos difíceis, né? Mas também ter
coragem. Por quê? Pois é sabendo, com esse autoconhecimento, você encontrando-se, sabendo que vão chegar novidades, novidades prósperas, vão chegar, né, digamos, você tendo autoconhecimento, você vai prosperar, né? As novidades vão chegar e são novidades prósperas. É você com a tua fé, é você acreditando. E aqui, veja bem, não estamos aqui falando nenhum momento de religião. Cada um tem a sua, cada um tem a sua. Nós estamos falando de fé, de acreditar em algo, alguma coisa ou alguém. Então, cada um tem a sua forma de crer. Tem pessoas que acreditam num santo, tem pessoas que acreditam num anjo, tem pessoas que acreditam. Não é essa a questão. Porque tem pessoas que não acreditam em nada. E elas pensam que elas não acreditam em nada, porque elas têm que acreditar no mínimo em si. E isso já é ter fé. Isso já é acreditar. Então, é você acreditando em algo, alguma coisa, alguém tendo fé que as coisas vão acontecer, sim. Para quê? Comemoração. E olha que interessante, não é uma comemoração solitária. É uma comemoração com as tuas parcerias. Porque a gente nunca está só. Por mais que nós nos sintamos só, não estamos. Nunca vamos estar. A gente veio para essa, vamos colocar aqui, para essa dimensão, nós não viemos só. Nós fomos trazidos por um grupo. Aqui nós somos recebidos por um grupo, porque médicos, enfermeiros, aquelas pessoas que cuidam, até para quem pare em casa, digamos assim, tem que ter uma parteira, tem que ter alguém para ajudar. Raros casos, porque mesmo assim nós ainda temos a companhia de quem está nos parindo, da nossa mãe. Então, assim, sozinhos nós não chegamos e também nós não vamos voltar. Então, nós sempre temos, sim, sempre temos companhia. E por isso que quando a gente tem vitórias, ela nunca é nossa sozinha. As parcerias podem até ser invisíveis. Pode. E aí cada um com a sua crença. Mas que vai ter comemoração, vai sim. Vai ter comemoração. Desde que tu acredite. Desde que tu tenha fé em ti, em algo, alguma coisa ou alguém. Vamos para a mesa, vamos voltar para a nossa leitura, para a gente entender que o sol nasce todo dia e fica forte a cada passo. E é bem isso, o sol quando inicia pela manhã, né, é tolerável, eu diria assim, mas quando ele chega numa certa hora da tarde, né, às vezes ele fica quente até demais. Então, o sol ele nasce e a cada passo ele vai fortalecendo. E aqui a mensagem para ti é exatamente essa. Cuida naquilo que tu acredita. Dá uma analisada para ver se aquilo que tu está acreditando não está te impedindo de seguir. Faça uma autoanálise. Busque o autoconhecimento. Justamente porque vai ser você fazendo essa análise, você fazendo essa reflexão, é você buscando essa energia, essa inspiração para fazer essa reflexão, para te tirar da onde? De movimentos, de caminhadas que possam te trazer dor e sofrimento. E é onde você consegue chegar ao ponto de ser uma pessoa forte, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que consegue ver as coisas com inspiração, com clareza. É você tendo, né? A rainha, ela está lá no topo, ela enxerga o todo. Ela precisa enxergar o todo para ela saber comandar, porque ela é uma líder. Então, é você chegando nesse topo justamente sabendo que você é um líder, é uma líder, e que você tem que ter coragem,
sim, e criatividade para seguir em frente, porque é nessa crença que tu vai levar para as vitórias, que vai te levar para as conquistas, que vai te levar para as comemorações. Vamos ver o que mais nós temos aqui na nossa linha de conclusão. Já caiu uma e já caíram as 3. Então, essa foi a ordem. Gente, olha só o que é isso. Que linha é esta? Aqui na nossa linha de conclusão, nós temos quem? A justiça, a casa de Deus, que é a torre, a temperança e o mundo. E o que nós estamos falando aqui? É justamente você acreditando, é você tendo fé naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real, naquilo que é correto, não acreditando naquilo que te fizeram crer por alguma razão, mas é você usando a tua criatividade, é você tendo o impulso de buscar a tua visão, não olhar pela crença dos outros, é olhar pela tua crença, pelo teu ângulo de visão, é você encontrando o equilíbrio entre o que te passaram, entre aquilo que tu vê e aquilo que a tua intuição te leva a acreditar. Porque é bem isso. Eu costumo dizer, eu fui batizada na igreja católica, mas ninguém me perguntou se eu queria. Eu era um bebê, eu não tinha nem condições de responder, mas eu fui batizada na igreja católica. Não tenho nada contra a Igreja Católica, embora eu leia um pouco, eu tenho algumas, né, algumas noções, embora, na minha opinião, todas têm uma certa controvérsia, mas eu respeito todas, porque cada um tem a sua crença. Só que a diferença é que eu não fui consultada. Então, se eu fui batizada na Igreja Católica, foi de uma forma, vamos colocar assim, arbitrária. Foi. Mas por quê? Porque a tradição, né, nos coloca exatamente, vou batizar logo que nasce, bebê ainda. Só que, na minha opinião, e aí, a minha opinião, humilde opinião, que batizado, a pessoa tem que ter no mínimo 18 anos para ela decidir, porque ela tem o direito de conhecer outros caminhos e ela tomar a decisão dela. Então, sim, eu busquei a minha. Né, minha família, meu pai, minha mãe me batizaram lá na Igreja Católica, respeito, né, não, só não concordo, mas respeito, né, gosto, não vou dizer que eu não gosto, não, eu entro na igreja, vou rezar, como eu faço isso em algumas outras religiões, porque eu gosto, doutrina, eu gosto muito da doutrina espírita e eu sigo a doutrina espírita, porque é o caminho que literalmente mexe com a minha fé, porque eu acredito. Então, assim, a gente tem o direito, sim, de fazer a luz brilhar, de entender que ela brilha todos os dias e que é o passo a passo que vai nos levar a nos fortalecermos. Então, assim como o sol, eu posso começar novamente todos os dias sendo forte e vivendo cada passo, vivendo cada etapa. Então, não é porque eu fui batizada na Igreja Católica que eu vou ser católica até. Não! Eu tenho o direito de conhecer e tomar as minhas decisões. Então, a lâmina do diabo, ela traz muito essa questão das crenças que te limitam, mas não é só sobre religião, não é só sobre fé, né? É as coisas que te fizeram acreditar e que te travaram. Um exemplo, quando se é criança, a gente é obrigada, quer dizer, colocar na nossa cabeça que Papai Noel existe, até o dia que tu descobre que não existe. Coelhinho da Páscoa existe, até o dia que que descobre que não existe. Mas tem outras crenças que te colocam quando criança, pelo menos antigamente se colocava muito, que é o velho de saco, de papão, boi da cara preta. E isso trazia traumas? Sim, muita gente teve problemas, né?
E custou, alguns custaram, outros até nem, mas às vezes até nem se dão conta. Mas assim, a pessoa, às vezes a gente tem muito medo, né? E da onde vem esse medo? Das crenças que nos limitaram, das crenças que não nos deixaram seguir adiante. E a mensagem aqui é justamente isso. Adequou conforme a tua realidade. Então, assim, alguma coisa, alguém ou algo, né? Algo, alguma coisa, alguém te fez acreditar em coisas que não te deixaram evoluir, não te deixaram seguir, melhorar, crescer, né? Agora, tu tens o direito de como o sol nascer todos os dias. Até ontem eu acreditava, mas hoje eu comecei a abrir meus olhos. E aí veio justamente o autoconhecimento. Eu abri os olhos. E ao momento que eu abri os olhos, eu vi ao meu redor e aquilo me trouxe o quê? Conhecimento, aprendizado, vivência, experiência. E agora eu posso tomar decisões a partir do momento que eu conheço um pouco melhor as coisas. Então eu vou aprender mais para as próximas decisões ser melhores ainda, e vou aprender mais, e vou buscar mais, e vou viver mais, ter mais experiência. E isso é a nossa evolução. Nós estamos aqui nessa dimensão exatamente para isso. Crescer, evoluir. Vamos voltar para a mesa? Gente, olha, não é fácil não, tá? O que nós temos aqui é você sim buscando aquilo que é justo, você buscando aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. E aqui, olha que interessante, eu até peguei aqui o baralho cigano, mas eu nem concluí aqui. Mas é que olha, foi bem puxado. Aqui nós temos aqui a torre vem falando das mudanças, e essas mudanças é onde tu faz os livramentos, isto é, eu sempre gosto de fazer a analogia da carta da torre, o dia que tu faz a tua mudança de casa, né, que estava tudo tal, e tu resolveu ir para um bairro melhor, uma casa melhor, mudar de cidade, mudar de país, enfim, tu resolve fazer uma mudança, seja mudança de trabalho, né? Até mesmo dentro de casa, tu resolve mudar os móveis e de repente vem uma bagunça. E nessa bagunça, a gente descobre que tinha algumas coisas que já não vale mais a pena ter. Elas não fazem mais sentido, né? Então, a gente tem que o quê? A gente passa para frente, doa, bota fora, a gente se livra. Ponto. E a lâmina da torre é exatamente isso. A partir do momento em que você busca e entende aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que é teu de fato, aí você começa com entendimento, com conhecimento e com equilíbrio, você começa a fazer o quê? A tirar aquilo que já não tem mais sentido, aquilo que já não mais importa, aquilo que te traz dor e sofrimento. Mas para você fazer isso, você precisa do autoconhecimento. Autoconhecimento. Só com autoconhecimento que a gente consegue fazer os livramentos. Porque às vezes, e eu costumo dizer, quando a gente faz sucesso, seja ele qual for, tá? Quando tu ganha visibilidade na família, entre os amigos, na escola, no trabalho, não interessa. Presta atenção, aparece um monte de amigos de infância, gente que tu nem teve contato contigo, nunca te olhou direito, mas que agora, porque tu tá ganhando visibilidade, eles querem chegar perto. Então, assim, quando tu tem esse autoconhecimento, quando tu presta atenção na tua volta, tu sabe exatamente o que é verdadeiro, o que não é. A justiça ela fala muito disso. É o que é real, o que é de fato, o que é equilibradamente verdadeiro. E nós temos aqui, de novo, a temperança. Nós temos aqui exatamente essa, pegar assim nessa ordem, né? Ó, justiça,
Torre e temperança. E elas trazem o que exatamente? É você fazer os livramentos com equilíbrio. É você tirar aquilo que não faz mais sentido para ti com equilíbrio. Não simplesmente na louca, assim, botar tudo fora, fazer tudo. Daqui a pouco vai um negócio legal, vai um negócio importante, uma memória que tu gosta de ter. Então tem que buscar esse equilíbrio para fazer a liberação daquilo que não faz sentido para ti, aquilo que não tem mais nenhuma necessidade e não faz mais parte do teu novo eu, dessa pessoa. Eu me conheço. Então, olha, eu não quero mais esse vestido porque eu me conheço, eu não vou mais usar ele. Pronto, vou doar, vou vender, vou botar no lixo, fazer qualquer coisa. Mas não fazer uma coisa só sabe, no impulso, e depois eu me arrepender. E aí nós temos quem? A carta do mundo. A carta do mundo traz, assim, um encerramento de um ciclo com chave de ouro. Sabe aquela coisa assim, fechei um ciclo, fechei com chave de ouro. A lâmina do mundo traz isso. É um ciclo, que eu tenho usado muito a expressão, né? Um ciclo final de um ciclo virtuoso. Um ciclo que vai se fechar com vitórias, com conquistas, com mudanças, com sucesso. Então, porque, obviamente, na vida, exatamente, nós temos fases, nós temos ciclos. Então, cada ciclo é vivido e tem que ser vivido, e tu tem que tirar dele o máximo de aprendizado e conhecimento, sim. Só que nós estamos falando aqui de um ciclo virtuoso. Vão ter grandes mudanças, sim, mas vão ter grandes conquistas, grandes vitórias. Vamos voltar para a mesa. Gente, então é entender, sim, que cada dia se renasce e cada dia mais forte, porque tu aprendeu com ontem. Gente, olha, eu juro para vocês, eu fiquei bem cansada. Aqui nós temos esse oráculo, para quem está nesse vídeo pela primeira vez, é o baralho cigano, ele é lindo, né? Ele é muito lindo. E eu trago ele porque eu tenho uma mentoria cigana, a cigana Zaira e o cigano Iago. E eles é que me intuem. Então, tudo que é dito aqui nessa leitura é tudo intuído por eles. Então, eu trago esse oráculo deles, baralho cigano, para confirmar se tudo que foi dito está realmente de acordo com a mensagem que precisa ser passada, tem alguma coisa para acrescentar. E já comenta aí como é para ti cada ciclo, cada situação, cada ciclo que tu vive. Tira proveito? Tu aprende? Como é que é? Porque às vezes os passos, o ciclo, a gente nem se dá conta, né? Então, fazer essa reflexão para esse novo ciclo é sempre importante. Olhando, veio a cigana, notícias chegando, notícias de coisas que você está esperando, tá? Então, vão chegar novidades aí. Ela vem por uma figura feminina. Olha, eu sempre puxo 3, tá? Mas quis vir 4, então tá bom, vamos deixar elas aqui. Nós temos aqui, então, essa notícia, ela vai chegar por uma figura feminina, ela pode chegar através de uma mulher, sim, mas ela chega por uma figura feminina. Então, isto é uma notícia que vai ser trazida de uma forma, digamos assim, com muita emoção, com muito carinho, né? Não vai ser aquela coisa que vai ser dada de supetão, porque normalmente a figura masculina já é mais racional, né? Dá o recado e deu. Não, essa ela vem, né, com jeitinho e tal. Mas ela vai chegar, é uma notícia de algo que tu já espera, tá? E aqui nós temos as nuvens. As nuvens, ela justamente ela caiu em cima da lâmina, né? Das dores, dos sofrimentos, dos desgastes, né? Essa sensação de tristeza, enfim. Então, ela cai justamente e ela traz exatamente esse período de turbulência. Ela cai também aqui, esse movimento, né, que a torre traz, que eu gosto de fazer analogia com a mudança, é um caos
é um caos que vai sim te trazer livramentos, sempre, tá? Então, mas para isso você tem que ter o que? O autoconhecimento, para com esse momento difícil, você saber aquilo que não te traz mais nenhum benefício e deixar ir, tá? E a nuvem está exatamente assim, é você ter um pouco de cuidado com esse período, né, que não está muito claro. As nuvens também dão para nós essa dimensão de coisas que elas não estão muito claras e às vezes elas não podem, porque para a gente saber de tudo, nós temos que ter uma certa estrutura. Então, tu não pode receber uma informação de algo que tu não está estruturado para receber, que tu não está preparado para receber. A nuvem, ela traz exatamente essas questões de coisas que não estão muito claras, porque ainda não podem estar claras para ti. Porque tem coisas que tu precisa viver, tem coisas que tu precisa aprender para entender o que virá da forma como tem que ser entendido. Vamos voltar para nós. E nós temos quem aqui? O cavaleiro. O cavaleiro, ele traz para nós também as boas novas, né? Os problemas, as dificuldades sendo superadas, sendo solucionadas, as boas notícias, e aqui nós abrimos com boa notícia e terminamos com boa notícia. Então, aqui eu diria o seguinte, que você, bem como terminou essa nossa linha aqui, é um ciclo que vai se fechar, isso no futuro a médio e longo prazo, tá? E quando ele se fechar, quando iniciar um novo ciclo, mas esse ciclo que tu tá vivendo, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, é tudo aprendizado que se tu usar isso com inteligência e com equilíbrio, usando o teu racional e o emocional, de forma equilibrada, não deixando que absolutamente nada atrapalhe, e ao contrário, tu deixar ir aquilo que precisa ir, é você sim concluindo esse ciclo de forma virtuosa. Então, é você acreditando, as vitórias chegando, e isso te trazendo aqui uma grande mudança. Tu fechando esse ciclo com chave de ouro. E aí, nada mais, nada menos que em cima disso a âncora, que a âncora traz a estabilidade, a segurança, a autoconfiança, tranquilidade e esperança financeira. Olha que fantástica esse encerramento, né? Que fantástico. Vamos ver aqui mensagem. Abrir aqui uma mensagem que não apareceu nessa leitura. Esse vídeo está ficando um pouco mais longo do que eu gostaria, mas às vezes precisa, porque a mensagem ela precisa. Tudo muda. Olha que linda essa lâmina. E ela diz o seguinte: o meu coração irradia uma luz suave. Ela ilumina as pessoas ao meu redor e transforma cada situação que eu encontro. Eu mantenho uma atitude positiva, apesar de quaisquer dificuldades que possa ter de enfrentar. Não importa a circunstância, eu permaneço uma fonte de energia verdadeira, tudo muda quando é banhado de luz do divino. Gente, olha que linda essa borboleta. E aqui fez exatamente uma síntese daquilo que a gente leu até aqui, que ela diz exatamente, tudo muda quando é banhado de luz do divino. É quando você tem fé. Que tal? Por hoje é só. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima leitura.